Fala pessoal, aqui é o Thiago do Hub Católico. E hoje eu decidi ficar passando uns vídeos aqui reagindo a vídeos sobre catolicismo. Porque sim, porque eu tô com pouca coisa pra fazer, pouco conteúdo atrasado, como vocês devem estar vendo. Quem acompanha os vídeos aqui no Hub Católico já entendeu. Mas é que tem tanta coisa fazendo, tem algumas coisas que eu tenho que esperar acontecer, que estão, né, que a IA tá fazendo, que eu tô esperando aprovação, etc. E aí vamos fazer uns reactzinhos aqui, é um negócio que eu gosto de fazer. Vou passando aqui, depois eu quero que tu comente pra mim. O que que tu achou? Ah, e lembrando, vai aparecer agora vocês o Pix. Esse QR Code, que na verdade não é de Pix, é o QR Code de... Sem mais delongas, vamos então ao nosso React. O primeiro vídeo que aparece é esse vídeo épico do Padre Paulo Ricardo. Luminosos, e os nossos santos são luminosos na história da igreja. Inclusive, vocês já devem ter... Tá cansados de ver esse vídeo aqui. Não sei se é essa edição especificamente, mas eu confesso que eu gosto muito dessa estética aqui. Pra mim, eu não sei se é a impressão de vocês, mas é uma estética meio red thread, assim, pra mim. Não red thread de pensar, tipo assim, ah, missa tridentina, mas da bolha red thread na internet eu gosto bastante. E aí, claro, tem uma galera que nem é dessa bolha, mas que... Ou melhor, que não é red thread necessariamente, mas que é da bolha católica, que faz isso muito bem. Inclusive o Luca, eu gosto muito do conteúdo que ele faz e da edição, ele mesmo que edita. É, a introdução do canal dele tá muito boa. Ao longo do tempo ele fez muita coisa disso. Acho muito legal os conteúdos que ele faz e a produção gráfica dele. Mas vamos lá. Santos que podem te ajudar. Será que vão ser indicações de causas? Santa Teresinha, ansiedade, depressão. Isso é uma coisa que eu falo bastante pra vocês. É, que eu tento passar no todo santo dia, que vejam aquilo que os santos têm, a história deles, ou aquilo que eles têm em comum com vocês. E esse é o motivo de intercessão. É claro que a gente tem que pensar, tá, tem o padroeiro dos dentistas, o padroeiro de não sei o que, aquele santo que costuma defender para tal causa, que cura do câncer, que, sei lá, essas coisas. É óbvio que isso não pode ser ignorado, que deve ser usado. Mas pensem no amigo de vocês, assim, sei lá, tu tem um amigo que trabalha, que é encanador. Bom, quando tu precisa de alguma coisa sobre isso, tu pede pra ele, ok. Mas também tu não pede só é, ajuda pra ele, ou tu não contrata ele só quando ele é encanador. Mas de repente ele é um cara que faz um churrasco que tu gosta, e aí tu gosta que ele asse pra ti, ao mesmo tempo tu sabe que ele gosta da coisa, então é uma relação. A gente esquece que com os santos a gente tem uma relação. É interessante, vamos ver se os outros santos vão ser nessa toada, assim, mas acho legal isso que Santa Teresinha não é necessariamente a padroeira, ah, tipo, sei lá, a grande defensora da causa da depressão, mas ela possivelmente teria tido depressão ou alguma questão assemelhada, assim. É claro que isso é uma suspeita, assim, não existe um diagnóstico, né? Mas então, ou seja, entendendo a vida dela, a gente supõe que ela possa nos ajudar com isso. Aí, Santa Rita das Causas Impossíveis, ela é conhecida como padroeira, acho que até que ela não é padroeira de fato oficial, assim, ela não foi nomeada, declarada pela igreja. Eu vou dar um pause aqui para tirar a musiquinha para vocês, que é só uma música normal. Santa Catarina de Alexandria, estudos, momentos de prova. Eu não lembrava disso. Santa Catarina de Alexandria é uma santa bem antiga, se eu não me engano, ela é uma das 14 santas, dos 14 santos auxiliares, tá? Tem eu já falei sobre isso no Instagram, e no nosso canal do YouTube tem a oração aos 14 santos auxiliares. Basicamente é um conjunto de santos que são venerados desde, sei lá, o século 3, 4, por aí, se eu não me engano, cada um com uma questão, ou alguma região do corpo, por conta de doenças, ou algum problema, alguma dificuldade na vida, assim. Então, acho que Santa Catarina de Alexandria é uma dessas. Inclusive, Santa Catarina de Alexandria, para quem não sabe, é a padroeira do estado de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina aqui no Brasil tem.
esse nome por conta desta santa. Não é por. Nós temos muitas grandes Santas Catarinas, Santa Catarina de Sena, por exemplo, mas no Brasil, Santa Catarina é por conta de Santa Catarina de Alexandria. São Francisco, protetor dos animais. É claro que é, né? Mas meio simplório, assim. Santa Águeda, câncer de mama, sim, Santa Águeda, ou Santa Ágata, ou Santa Ágada, teve os seios retirados, né, no seu martírio. Por isso é considerada a padroeira, a defensora contra o câncer de mama, contra as doenças dessa região. Santo Antônio, como é o famoso casamenteiro. Eu vou pesquisar, eu não sei de onde é que vem essa. É claro que Santo Antônio é um santo taumaturgo, tá? É um santo que em vida realizou centenas de milagres. Então é possível que ele tenha realizado milagres relacionados ao casamento. Mas eu não sei de onde a tradição popular trouxe isso. Eu acho que é uma coisa que é muito do Brasil, talvez do Brasil e de Portugal. Mas Santo Antônio, assim, ele é conhecido historicamente como o martelo dos hereges, quer dizer, ele não é aquele santinho que tá com medo que tu bote ele de cabeça para baixo. Inclusive, botar santo de cabeça para baixo não tem nenhuma diferença, não significa nada. Dentro da água, às vezes não é boneco de voodoo, tá? Mas assim, certamente ele ajuda a arranjar namorado, mas é bem simplista, tá? E temos outros santos, inclusive eu já vi muita gente que fala da novena de São José, por exemplo, para arranjar um namorado, uma namorada. São Tarcísio, em relação à primeira Eucaristia. Os santos podem te ajudar, é isso que dizia na capa, né? Assim, faz sentido. São Tarcísio tem uma relação com a primeira Eucaristia. Eu não entendi, tipo, qual é a. Tá, tu tem um problema com a primeira Eucaristia, sei lá, teus pais não querem que tu faça, ou tá difícil a catequese, sei lá. Pode ser, mas bem específico, assim, né? Santa Luzia, protetora dos olhos, sim. Mesma questão de Santa Ágata, né? Ela teve os olhos arrancados, conta a tradição que ela seguiu enxergando, inclusive tendo os olhos arrancados. São Jorge contra a inveja. Olha, eu nunca tinha ouvido falar. Tá, São Jorge combate o dragão. Inclusive, a gente falou isso, acho que no dia 23 de abril, no dia de São Jorge, aqui no Todo Santo Dia, que é a questão do, ah, do dragão aqui é uma interpretação posterior, não existe uma história de São Jorge com dragão. E, assim, ele a gente interpreta. Bom, daí depois tem. Quem lembra do sítio do Pica-Pau Amarelo tem São Jorge na lua enfrentando o dragão. Mas o dragão, basicamente, ele representa o mal nessa iconografia de São Jorge. E aí, claro, tá. O demônio, o mal, dá pra entender que combate a inveja. Mas eu confesso que eu não conheço nenhuma devoção popular, muito menos nada oficial da igreja, especificamente. Santa Clara clarear as coisas. Putz, aí, aí deu uma forçada. Nunca ouvi falar nisso. Entendam isso. É importante que a gente pense nos santos, na história deles, no que eles fizeram em vida, e claro, no que tradicionalmente, depois, na vida após a morte, eles intercedem de milagres. Tipo, Santa Clara, por exemplo, foi a grande companheira de missão de São Francisco, responsável pelo ramo feminino, por ter criado o ramo feminino dos franciscanos, nas Clarissas, né, da espiritualidade franciscana. Então, a gente tem aí várias análises, a questão da ordem mendicante, o carisma mendicante, a questão da pobreza, do despir-se de tudo, a questão da fundação, da missão. Então, todas essas coisas, né, a gente pode pedir o auxílio dela. Claro que a gente pode pedir para qualquer coisa, tá? Mas é tradicional na igreja, né, na história, né, entre nós católicos ao longo desses 2000 anos, que a gente interprete que os santos que têm alguma relação de vida com isso tenham mais propensão, digamos, a nos ajudar com certas coisas, a interceder por certas coisas. Santa Bárbara.
medo de trovão, raios. Santa Bárbara, eu tenho quase certeza que tá nos Santos Auxiliares, tá? Uma santa muito antiga também. Proteção contra tempestades, sim. Mas é isso, é um post interessante, viu? Alguns, assim, meio, talvez, superficiais. Para mim, o de Santa Teresinha, acho que foi o mais bem elaborado, apesar de não ser uma informação muito difícil de achar, mas... E, claro, os outros que já são mais tradicionais. Câncer de mama de Santa Ágata, doenças dos olhos, etc. Santa Bárbara, para trovões e tempestades. Uma coisa que me choca muito é que Santo Agostinho custou a largar o pecado. Ele pedia pra Deus, me dá a castidade, me dá a pureza, mas não agora. Espera um pouquinho, deixa o pecado. Revestivos do homem novo, Eu né? acabei de descobrir isso e eu fiquei muito chocada. Vocês já sabiam? Beijo. Uma coisa que me Legal. Acho que a gente tem... Isso talvez aconteça principalmente para novos convertidos, assim, que chegam adultos no catolicismo, conhecem a fé adultos, de querer abraçar tudo e achar que vai virar santo de uma hora para outra. E se Deus quiser, vai virar. Rezemos para isso, trabalhemos para isso. Mas a gente não pode se iludir com isso. E colocar as esperanças na nossa própria santidade. A esperança é Deus. E ser santo é responder a esse amor. Mas eu não posso criar expectativa e construir a minha vida em cima dessa expectativa de que agora eu vou ser santo e pronto, e deu, e vai dar certo. E, inclusive, basear, sei lá, o meu discurso, o meu trabalho. Quer dizer, aqui no Instagram, no TikTok, no YouTube, a gente vê muito disso, de recém-convertidos que vão dar aula, que vão fazer conteúdo na internet e tudo mais. E, ok, mas cuidado com isso, né? Cuidado com se pensar que já está... Bom, me converti, cristalizei aqui na fé. Eu conheço muita gente que se converteu, muita gente que aderiu, que abraçou a Cristo, ou aparentemente tinha abraçado a Cristo, que fez muito, que rezou muito, que estudou muito, que sabia muito e que abandonou a fé. Apostatar não é algo apenas para quem não pisou dentro da fé católica muito, assim. Existem pessoas que foram profundamente, ainda que talvez não tenham chego no cerne, no coração do Cristo, que apostatou. Por outro lado, é claro que não é o que ela está falando, mas é importante, a gente não pode também usar de muletas. Tô com 50 anos aqui, Santo Agostinho ficou, sei lá quantos anos, acho que 30 anos, sem se converter, tá tudo bem. Daqui a pouco eu me converto, não. Aí a gente vai estar cometendo o erro que ele teve, né? Então, ele próprio nos descreve que passou um bom tempo da vida entre os prazeres do mundo, sem conhecer a fé, conheceu a fé, demorou para se converter, tarde te amei, diz, né? Nas confissões. Então, ele reconhece que é um erro, a gente não pode usar isso como muleta, mas é uma forma da gente entender também que até os santos tiveram dificuldade. De conhecer a vida dos santos é muito sobre isso, tá? É muito importante isso. Os santos tiveram dificuldades, e a gente não tá imune a isso. A gente nasceu com o pecado original, vai ter tribulações, o inimigo vai querer nos tirar de Deus, então a gente tem que se inspirar nos santos, como em Santo Agostinho, abandonar o pecado e amar Deus. Fatos sobre alguns santos que alteraram a química do meu cérebro. Isso é uma, acho que é, sei lá, uma trend, um negócio que rolou, não sei, pra mim já é mais antigo, mas que não tem nada a ver com o catolicismo. Acho legal essa comparação, assim, porque existe muita coisa da vida dos santos que a gente não sabe e que farmaria a aura, digamos. Porque o povo em geral não sabe. Talvez para nós católicos, muitas coisas que vão aparecer aqui já sejam batidas. Mas o povo que não é católico não sabe dessas coisas, não tem ideia. Eles imaginam o santo como aquele bonequinho de cabeça pro lado, assim, que nunca pecou, que... Vamos ver. Santa Catarina de Siena cuidava de alguns leprosos, mas sentia repulsa pelo mau cheiro das feridas. Sim, eu citei no dia de Santa Catarina de Siena, inclusive, dia 29 de abril, no Todo Santo Dia, eu falei sobre
E eu citei que nesse livro tem a descrição desse episódio, tá? Que ela bebeu a água da limpeza ali. Não foi exatamente só o que saía da ferida, mas a água da limpeza das feridas, ela bebe meio que, tipo, como uma forma de dominar suas paixões, né? Porque ela, mesmo trabalhando e fazendo aquilo, ela sentia nojo de trabalhar com as feridas. Ela cuidou de muitos doentes na época da peste, século XIV. Então, é um episódio bem chocante pra gente, tá? Não, inclusive, acho que a gente não pode interpretar isso como algo tipo, tá, se fosse eu também faria. Não, se fosse eu não faria. E talvez seja por isso que eu não sou santo. Então, a gente tem que colocar as coisas no seu devido lugar, assim, a gente tem que entender coisas que são ordinárias, coisas que os santos faziam que são, de fato, coisas cotidianas, ainda que virtuosas, ainda que heróicas, talvez, mas a gente tem que entender que tem situações que são extraordinárias, assim, que são coisas que talvez muitos santos canonizados não conseguissem fazer. Uma criança apareceu, a Santa Teresa, perguntou: Santa Teresa, quem és tu? Quem és tu? Ela respondeu: sou Teresa de Jesus. E quando ela perguntou à criança quem ele era, o menino respondeu: eu sou o Jesus de Teresa. Teresa, eu não sei se isso é de fato um episódio, tá? Eu tenho a impressão de que isso, na verdade, é um discurso, um texto de Santa Teresa que ela diz: eu Teresa de Jesus, tu Jesus de Teresa, ou algo assim. Santa Teresa é uma poetisa assim, ó, fantástica. E tudo que ela escreve, tanto os livros, As Moradas, Castelo Interior, o Livro da Vida, quanto os poemas em si são extremamente poéticos, assim, com perdão da redundância, elas são inspiradores, sabe? Eles não são concretos necessariamente, assim, eles são coisas. Ela usa as palavras de uma forma que toca o coração, assim, ela não é descritiva necessariamente. Então, esse jogo de palavras, Teresa de Jesus, Jesus de Teresa, é lindo isso. Parece um detalhe bobo, mas eu não sei se faz sentido pra ti, tá? Mas pra mim, eu gosto muito da poesia que tem aquele quase que infantil, assim, por exemplo, do Mário Quintana, o Eles Passarão, Eu Passarinho, né? As pedras estão no caminho, eles passarão, eu passarinho. Cara, é uma brincadeira boba, é uma brincadeira que talvez criança, um jogo de palavras de criança, e é lindo, é inteligente, é espirituoso. É, o, o- aquele poema de Fernando Pessoa também, que diz que o poeta é o fingidor, finge que é dor, a dor que devera sente. Sabe, eu gosto muito desse tipo de jogo de palavras, e Santa Teresa é muito boa nisso, tá? Então, não sei se isso é um episódio de fato, uma aparição de fato, ou mesmo se é uma aparição criada pela devoção popular, assim, uma história inventada pela devoção popular, mas como episódio, ou se na verdade a pessoa que fez o conteúdo lembrou disso, lembrou da fala de Santa Teresa e aí achou que era um episódio. Entendeu? Eu tenho a impressão de que Santa Teresa nunca contou isso como uma história que aconteceu, diferente daquela que ela estava na carroça, que ela disse que ela diz a Jesus: se é assim que trata os teus amigos, por isso entendo que tenha tão poucos. Isso foi, de fato, uma oração dela. Eu não me lembro se é uma aparição necessariamente, eu acho que não, mas é uma oração dela, tá? Ela conta isso como um fato. Eu estava em tal lugar e nesse lugar eu conversei com Jesus na minha oração, ou seja, na aparição, numa visão. Mas isso, de fato, é um episódio. Esse aqui eu acho que não. Mas também, se for, que seja, né? São João Paulo II sobreviveu a um atentado e foi visitar o homem que tentou matá-lo, olhou em seus olhos e disse: eu te perdoo. O confessou e rezou por ele. Sim, isso é verdade. Eu falei ontem, anteontem, sei lá que dia foi, agora dia 13 de maio, no dia de Nossa Senhora de Fátima, no Todo Santo Dia, sobre o episódio, porque a devoção de Fátima ela cresceu muito depois do episódio do atentado ao Papa, que se deu no dia 13.
de maio no Vaticano, né, na Praça São Pedro. Mas o próprio São João Paulo II foi lá e depositou a bala que está hoje na coroa da imagem de Fátima. São João Paulo II é também um grande santo do nosso tempo, tá? É curioso que, para mim, ele é um santo contemporâneo, assim. Eu não era católico. Quando eu me tornei católico, o Papa já era o Bento XVI, Papa Bento XVI, em 2009 eu me converti. Mas eu conhecia, eu não tinha proximidade com o catolicismo, mas eu conhecia coisas do mundo, assim, eu gostava de notícia e tal, desde pequeno, então eu sabia o nome do Papa, eu conhecia, eu via as notícias sobre o Papa, então para mim é muito um Papa muito próximo, assim. E eu imagino que para as gerações de hoje isso já não aconteça, porque hoje nós temos, imagina uma pessoa de, sei lá, 12, 13 anos, já nasceu sob o Papa Francisco. Ou mesmo uma pessoa de 18 anos, né, nasceu sob Bento XVI, mas foi se entender talvez católica, ou conhecer minimamente sobre entender o que é o Papa, já com o Papa Francisco, quer dizer, já pulamos já 2 papas desde São João Paulo II. São Tarcísio preferiu morrer do que permitir que profanasse Jesus Eucarístico. Sim, isso é verdade. São Tarcísio estava carregando a Eucaristia e ele é interceptado e ele morre a pauladas, apedrejado pela turba ali, pela multidão que o perseguiu. Santa Teresa de Calcutá passou por uma noite escura onde ficou mais de 40 anos sem sentir a presença de Deus e mesmo sem sentir nada, ela continuou acreditando e vivendo por ele e para ele. Eu não sei de onde vem essa informação exatamente, se isso ela própria narra. Eu não conheço tanto a história de Santa Teresa de Calcutá, assim, conheço da mídia mesmo, mesma coisa de São João Paulo II, ela é uma santa que era viva ah, quando eu era criança, eu me lembro de ver ela no noticiário, da morte dela e tudo mais. Mas eu não tenho certeza sobre. Não conheço muito a vida dela. Tem um livro do MBC também. Deixa eu ver se eu devo. Vou botar na lista aqui, inclusive, tem a quantidade de livros para ler tá grande, mas eu não sei se isso é um fato narrado por ela, assim. É possível que seja. Mas 40 anos é bastante tempo, tá? Para a vida de uma pessoa. Apesar de que ela morreu, acho que com uns 80, mais ou menos. Mas Santa Teresa de Calcutá nos dá muitos grandes exemplos para o nosso tempo. E é interessante que é uma pessoa de um trabalho de caridade muito grande, muito pesado, mas que, em geral, quando perguntada sobre isso, ela falava sobre rezar, ir pro quarto e rezar, fazer silêncio. Quer dizer, as pessoas queriam que ela fosse uma grande ativista, uma Lady Di na época, acho que dá pra gente comparar é até idiota fazer essa comparação, mas eu acho que o local onde ela tá posicionada na mídia, a Greta Thunberg, por exemplo, personalidade não tem nada a ver, mas o que eu quero dizer, hoje talvez seja a grande figura, uma das grandes figuras do ativismo mundial. Mas é isso, esperavam dela que ela fosse aquela, nossa, vamos combater. E, cara, ela fazia grandes obras e o conselho dela para as pessoas é: faz silêncio, reza, faz jejum, te abstém. Uma vida simples. São Camilo via em cada enfermo o próprio Cristo sofrendo. Isso não é, ele não via de fato. Eu não sei, talvez ele tenha tido alguma aparição específica, alguma visão em que a pessoa, o doente, estava ali, mas isso é uma forma de agir. Vejam, eu não estou aqui tentando mundanizar, secularizar, sei lá, imanentizar as coisas. É, existem milagres, existem visões, mas às vezes eu acho que a gente erra quando interpreta essas coisas. São Camilo via em cada enfermo o próprio Cristo. Não, ele via o rosto das pessoas, mas ele entendia que aquelas pessoas eram também o Cristo, estavam enxertadas no corpo místico, eram filhos de Deus, se não fossem batizados, eram criaturas de Deus. É uma interpretação
é um entendimento teológico, mas ele não via de fato, ele não era como se ele estivesse no mundo e tivesse, não era aquele coisa dos Homens-Aranha se apontando assim, só tivesse Cristo, não. Tá? A gente tem que entender o que é literal, o que não é literal, e existem milagres, eu não tô sendo aqui, imanentizando aqui a fé, tá? Mas isso aqui ele não tinha nenhuma, ele via as pessoas normalmente. Santa Teresinha prometeu passar o céu fazendo o bem na terra e cumpriu. Após sua morte, Santa Teresinha teve várias aparições durante a Segunda Guerra Mundial, soldados levando consolo e salvando suas vidas. Até hoje, em seu túmulo, existem cartas desses soldados agradecendo. Santa Teresinha, ela foi... em vida, ela não foi reconhecida como santa. Inclusive, quando perguntada à madre, da época que ela morreu, disse, se Teresa é santa, então todas as irmãs do Carmelo aqui vão ser santas também. Meio que ela própria não entendia a santidade de Santa Teresinha. Mas logo depois da sua morte, ela teve esse boom de conhecimento, de devoção, então tanto pela devoção popular quanto pela veiculação dos escritos dela. E então, vejam, a Segunda Guerra Mundial a gente está nos primeiros 100 anos ainda da morte de após a morte de Santa Teresinha. Ela teve muitos milagres atribuídos nesse período. Guido Schaffer é venerável, tá? Não é beato e nem santo ainda. Se Deus quiser, vai ser. Guido Schaffer estava noivo com a data de casamento marcada quando o Papa São João Paulo II visitou o Brasil. Guido ouviu Cristo que o chamava, dizendo: "Eu te quero como sacerdote da minha igreja." Um tempo depois, renunciou ao seu noivado para obedecer ao chamado de amor que Jesus fazia. Uma história vocacional. Certamente vocês vão conhecer muitos padres nas dioceses de vocês que tem esse tipo de história, uma bela história. Quando um exército de sarracenos cercou o convento em que... Deixa eu baixar o volume aqui. Em que Santa Teresa, em que Santa Clara... Quando um exército de sarracenos cercou um convento em que Santa Clara... Provavelmente um convento de clarissas, não sei. As irmãs queriam fugir, mas Clara disse não. Olha, eu não conheço essa história, tá? Acho curioso. Não tenho certeza. Eu acho que não. Não sei se Santa Clara teve alguma experiência com os muçulmanos. A gente tá falando do século XIII aqui. Claro que os sarracenos eles vêm desde o século VIII, na Península Ibérica, por ali, sul da Itália. De se pesquisar. Depois da morte de Carlos, sua mãe sonhou com São Francisco de Assis e lhe disse: "Depois da canonização do teu filho surgirá uma geração de santos." Deus queira, Deus queira. Dona Antônia, a mãe de São Carlo Acutis, é viva ainda hoje, né? Participou da canonização dele, ela, o pai e os irmãos, o casal de irmãos. Deus queira que de fato venha uma geração de santos. Eu tenho para mim que a gente está vivendo uma geração de fato a gente vai ter uma geração de santos leigos. Não uma vocação em detrimento da outra, tá? Mas porque de fato a gente está entendendo ou consolidando como é a vida do leigo, que é algo que tinha se perdido por algum tempo, eu acho, na fé da igreja. Não na fé da igreja, mas no entendimento do povo, tá? Santa Dulce se recusava a deitar em uma cama. Dizem que é verdade, é porque o quarto era pequeno e precisava guardar espaço para receber os necessitados, por isso dormia sentada em uma cadeira, noite após noite. Santa Dulce dos pobres também, uma santa... Ela tem um carisma muito parecido com o de Santa Teresa de Calcutá, santa brasileira, canonizada há pouco pelo Papa Francisco, 2017, eu acho, 2019. Inclusive o martirológio, a segunda edição típica não tem Santa Dulce nem Beata Dulce ainda, se eu não me engano. Mas o português já foi atualizado para Beata, mas ainda não foi atualizado para Santa. Se Deus quiser, aqui na patrona a gente vai ter essa atualização. Hein?
Antes de se converter totalmente, Teresa teve uma visão do inferno, viu o lugar que estaria reservado para ela se continuasse morna na fé. Isso é verdade. É uma versão relatada por ela nos livros. Santa Teresa é além de uma grande poetisa, é uma grande santa mística. Ela teve muitas visões místicas, um relacionamento intenso com Nosso Senhor. São Francisco tinha subido ao Monte Alverne buscando se unir ainda mais a Cristo. Pediu para se sentir no corpo um pouco, sentir a dor de Jesus na paixão. Viu um serafim, recebeu as chagas. Sim, acredita-se que seja o primeiro anjo, o primeiro santo chagado. A gente está falando do século XIII. Existem alguns teólogos que acreditam que São Paulo teria recebido as chagas também por conta do que ele escreve aqui. Eu não lembro exatamente a citação, mas completo em mim as dores de Cristo, algo assim. Mas a gente não tem nenhum tipo de relato específico, além disso, sobre as possíveis chagas de São Paulo. Senão ele teria sido o primeiro chagado da história, o primeiro sacerdote chagado, inclusive. E aí, não sendo São Paulo o primeiro sacerdote que recebeu as chagas, é também um franciscano, São Pio de Pietrelcina, já no século XX. Mas São Francisco é o primeiro santo a receber as chagas de Cristo na história. Pá, que conteúdo longo, hein? Uma dica aí, isso aqui daria vários conteúdos para Maria, que fez esse conteúdo. Santa Rita rezou com lágrimas para que Deus preferisse levar seus filhos do que deixá-los cair no pecado mortal. E o Senhor, de sua misericórdia, ouviu e chamou os filhos de Santa Rita para junto dele, antes que cometesse o mal. Não conheço a história dela. São Padre Pio, eu falei dele agora. Recebeu os estigmas, né? Nunca desistiu. Aqui já tá meio genérico, tá? Alguns. São Maximiliano Kolbe era adolescente, teve uma visão com a Virgem Maria, com 2 coroas, uma branca e uma vermelha, perguntando qual que ele escolheria. Ele escolheu as 2. Também, né? São Maximiliano Kolbe, a gente conhece muito a história dele da prisão mesmo, do cárcere. Não sei se é um episódio fatídico. Ó, última coisa. Santa Catarina de Sena rezava diante de um crucifixo com 2 coroas na mão. Uma de ouro, uma de espinhos. E ela disse que queria de espinhos para partilhar da dor dele antes da glória. Isso é ela própria narra, se eu não me engano, na aparição. Eu não me lembro se ela narrou isso em escrito ou ao diretor espiritual. E a partir daquele momento ela sentia as dores da cruz, da coroa de espinhos. Isso é verídico. Vamos pro próximo conteúdo. É a música de São Francisco. Consolar. Essa música ficou muito marcada pra mim na Jornada Mundial da Juventude. Na voz do Luan Santana. Muito boa. É uma grande música mesmo. Uma oração, na verdade, né, de São Francisco. Musicada. A história É verdade. de São Jorge começa no século III, mais ou menos na mesma época da história de Santo Expedito. E qualquer semelhança não é mera coincidência. Jorge Santo Expedito nasceu na que não tem... atual Turquia, numa família não cristã. tá no martirológio. Você já sabia dessa parte por causa da música do Seu Jorge. Ou melhor, que tá no martirológio, mas o nome dele tá omitido. Ele tá dentro de um grupo de santos do martirológio, mas o nome dele não tá descrito mais no martirológio. Falamos disso também no dia de Santo Expedito. Enquanto 16 de abril, ele acho. decidiu seguir a carreira militar. E, inclusive, ele fez parte da guarda do imperador Diocleciano. Eu falei que tinha a ver com a história de Santo Expedito. Isso, dizem Lá em Roma, que... enquanto ele fazia parte da guarda, ele era jovem, rico e influente. No ano de 303, o imperador Diocleciano mandou exterminar todos os cristãos. Isso, Diocleciano foi a segunda grande perseguição, que era aquela em que todos os homens e mulheres do Império Romano deveriam oferecer sacrifício aos deuses pagãos. E aí, claro, os católicos eles eram identificados por se negarem, que no momento em que não eram todos, eles podiam simplesmente não ser os escolhidos e aí ninguém ia saber. Só que Jorge achou isso um absurdo. Enquanto fazia parte de uma audiência no Senado, ele levantou e rasgou todos os documentos, dizendo: De fato. Seus deuses são todos É o que nos conta a tradição. Na verdade, é meu Senhor Jesus Cristo. Foi então que ele doou tudo que tinha aos pobres. Dizem que ele era alguém muito bem colocado, tá, dentro do exército. Que ele era alguém realmente muito... Tinha uma grande posição, tinha uma grande influência e tinha acesso ao próprio imperador. Para
o seu fim. Só que o imperador tentou de tudo para que Jorge renunciasse à sua fé. Mas Jorge permaneceu firme. E o testemunho dele foi tão forte que até a própria imperatriz se converteu ao cristianismo. Sem sucesso ao exatamente. tentar convencer Jorge de que o cristianismo não era Não tem a nada de verdade, dragão o nem de imperador lua. mandou São Jorge no dia 23 de abril de 303, exatamente 4 dias depois da morte de Santo Expedito. São Jorge faleceu aos 23 anos, mas Ai, não como um 19 de abril, guerreiro Santo que Expedito, mata não 16. dragões e monstros, mas sim como um mártir que morre por amor. Tá, mas e o dragão? O que tem a ver com essa história? Isso é uma Essa tradição parte posterior. É uma lenda, e ela surgiu durante o período das Cruzadas. A história diz que São Jorge derrotou um dragão para salvar a princesa da Líbia, mas na verdade o dragão simboliza o demônio, o paganismo e o mal. Hoje em dia, São O Jorge dragão ali a gente pode entender exatamente como a gente entende, por exemplo, a vestimenta que ele tá, a armadura. Ele tá usando, em geral, ele aparece usando uma armadura completa de cavaleiro medieval e ele era um soldado romano, né, do século IV, quer dizer, estética diferente, é uma adaptação, uma interpretação daquele momento. Então o dragão tá nesse mesmo escopo. O dragão ele era uma figura mítica da Idade Média, era muito frequente na Idade Média. No Império Romano ele não era exatamente algo que estava na boca do povo, digamos. Mas, obviamente, ele é algo que biblicamente já representa o demônio, tá? Não apenas o mal pensando genericamente, mas o demônio, uma figura de fato, Satanás, que foi com certeza combatida por São Jorge. Puta, vai aparecer só agora. Santos Vamos procurar. podem te Ó, ajudar com causas. Eu não, Não, sei como quero é que achar uma pessoa outro que conteúdo. estuda a história da igreja dessa época ainda continua sendo protestante. É um negócio que eu não entendo. Por quê? É verdade. Porque você pega as cartas de Santo Inácio de Antioquia e você vê que a igreja nasceu católica. O sujeito está escrevendo aqui Exatamente. mais ou menos pelo ano 100. Veja, não é no ano 1000, Santo Inácio, é se no eu ano não me 100. engano, Quem sabe São João estava até vivo ainda aqui em Patmos, né, nessa uma ilhinha que tem aqui na frente de Éfeso. Quem sabe São João ainda estava vivo, um dos apóstolos. Né? Santo Inácio de Antioquia. eu ia dizer que ele tinha relação, eu não sei se conheceu os apóstolos, diretamente e com São escreve João falando de quê? ou com Da São unidade, Policarpo, os que foi padres discípulo de têm que ter São ao redor do João. seu bispo, né? E onde está o bispo, aí está a igreja, que haja somente uma Eucaristia, a Eucaristia do bispo, e que não nos deixemos levar pelas heresias, e que o bispo deve controlar essa questão das heresias. Quer dizer, a igreja nasceu católica. A igreja não ficou católica com Constantino. Isso é interessante. No DPA eu falo bastante sobre essas coisas, tá? É interessante a gente entender que a igreja nasceu com o bispo, com os bispos, e que hoje o que a gente tem é a paróquia, sei lá, a área pastoral, o vicariato episcopal, vicariato, sei lá, do que, as pastorais em si dentro da paróquia, tudo isso são subdivisões de algo que existe desde sempre. Então, a gente tem uma estrutura e dentro dela essas coisas vão sendo criadas e acontecendo por permissão do bispo. O bispo permite que aquelas coisas aconteçam, que aquilo ali seja feito em seu nome. Mas a estrutura da igreja em si, ela está dada desde o início. Tudo o que acontece para além, até mesmo colégio cardinalício, as congregações, que agora são os dicastérios, essas coisas todas, elas não são a constituição da igreja desde sempre. Elas são coisas que provêm da estrutura da igreja e que podem ser alteradas segundo a vontade daqueles que detêm essa autoridade. Porque a gente tem a diocese, né, o episcopado, isso sim é a autoridade da igreja, parte do que a igreja de fato é imutavelmente. Essa ideologia maluca que diz que foi em 313 que a Igreja Católica surgiu. Né? Mas é de uma ignorância crassa. Vai, leia as cartas de Santo Inácio. As cartas de Santo Inácio são tão claras. Padre Paulo Elas mostram Pistola dessa Santo época era muito bom. indo acorrentado Ainda é muito bom, para né? Roma, para Mas- ser entregue às feras, escreve, né, dizendo, né, deixem-me morrer. Isso é da por escola, meu Senhor. Escola da Fé, eu Né? acho, o Eles programa escrevem do pros professor romanos, Felipe dizendo, Aquino, né? Me lembro ouvi muito falar que disso. Vocês estão querendo fazer uma maracutaia aí para me livrar. Hoje a Não, gente- eu já é, tenho idade, hoje a gente tem muitos deixa eu morrer conteúdos- como um homem de Deus, né? Disponíveis, como é que mas uma pessoa que teve uma época estuda a história da que igreja tinha o... Dessa época, ainda Esqueci o nome do programa de pergunta do Padre Paulo Ricardo. Pergunta católica, resposta católica. Era a resposta católica, era a escola da fé, era meia dúzia de coisas assim que a gente tinha de fato para aprender na internet. A santa das causas impossíveis. Se ouvir. A igreja de Pedro é a igreja de Leão Magno, de Gregório Magno, de Gregório Esse é o VII, professor Lucas Lancaster, né, eu acho. de Pio X. A igreja que os apóstolos legaram a Clemente, a Inácio e a Policarpo.
É a igreja de Irineu, de Cipriano, de Atanásio, de Ambrósio, de Crisóstomo, de Basílio, de Agostinho, de Anselmo, de Boaventura, de Aquino, de a Belarmino gente. e de Isso é interessante, tá? A gente muitas vezes usa os nomes dos santos achando que isso vai ter algum impacto, por exemplo, num protestante ou num ateu, mas me parece que eles interpretem como, tá, é só um cara aí, um inventado, ou um cara nada a ver. Mas, se a gente explica, por exemplo, ele citou ali os padres da igreja, o que essas pessoas falavam, eles como testemunhas daquilo que aconteceu, isso é muito importante e isso sim, de fato, serve como argumento, tá? A gente só dizer, é, ah, de fato, a Eucaristia é o corpo de Cristo porque Santo Afonso Maria de Ligório disse isso. Para um protestante, isso tá, tanto faz. Aí o Zé da Esquina disse que não é, e então para mim é argumento. Mas, claro, se a gente vai estudar o que ele disse, então a autoridade do santo, o santo ele é autoridade para a gente que é católico. Ele não é autoridade para quem não é católico. Quando a gente for argumentar ou conversar com um protestante, com um ateu, é importante lembrar disso, tá? O santo ele é autoridade para a gente que entende o catolicismo. Mas para quem não entende, a gente precisa do argumento. A gente precisa, de fato, da explicação, porque a explicação ela é verídica. Mas se a gente não sabe, não adianta falar. Ó, vamos ver isso aqui, a importância do santos na nossa vida. Exemplos de pessoas que viveram de acordo com a vontade de Deus e demonstraram virtudes com amor, compaixão, nos inspiram. Isso, sempre falo sobre isso. Eu vou baixar esse volume porque é só musiquinha. Eu sempre trago as duas dimensões importantes da vida dos santos: inspiração e intercessão. Os santos nos servem como inspiração, mas não só. Se a gente só olhar eles como inspiração, aí a gente pode, sei lá, dizer, sei lá, quem gosta dos filósofos gregos vai dizer, Platão é minha inspiração. Não, não é disso que a gente tá falando. Tá, inspiração, sim, mas não só. Eles são pessoas vivas hoje. Provavelmente vai aparecer aqui. Mas inspiração é uma das dimensões, tá? É a vida deles, aquilo que eles fizeram em vida, inspira e serve de modelo, de gabarito. Nosso gabarito é Cristo, mas a vida do santo é aquele meio do caminho onde a gente consegue, tá, isso aqui tá mais alcançável. Se eu chegar ali, talvez eu consiga chegar a Cristo. Os santos podem servir como guias espirituais, ajudando-nos a entender melhor a fé e viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Sim, aqui esse argumento está falando de duas coisas. Está falando de inspiração, sim, de exemplo de vida, mas eles podem fazer isso intercedendo de fato. Eles no céu intercedem por nós e isso é motivo de intercessão, digamos. A gente pode pedir isso aos santos e eles de fato podem nos ajudar com isso. Os santos são considerados intercessores entre Deus e os seres humanos. Eles podem. Isso, aqui a gente está então na segunda dimensão, que é a que eu sempre falo, a intercessão. Pessoas vivas que desejam, que nos amam como Deus nos ama, elas estão unidas no amor de Deus, elas são parte plena do corpo de Cristo, unidas no amor de Deus, desejando que nós também lá estejamos. Então, sim, elas intercedem por nós porque isso é bom pra gente. A vida e as obras dos santos podem inspirar-nos a fazer no bem, ajudar. Isso, essa é a primeira dimensão que a gente falou, né? Quer dizer, na verdade é um desdobramento, tá? Porque a gente tá falando do exemplo de vida, a gente falou no início, mas aquilo que eles produziram faz parte da vida deles, mas especificamente como um diretor espiritual, tá? A vida dele é uma coisa, mas também a produção dele, aquilo que ele nos indica, é inspirado, é como se Deus falasse através dele. É uma dimensão interessante, tá? Faz parte, a gente entende como vida, exemplo, mas talvez seja um pouco diferente. Em resumo, os santos são importantes porque nos inspiram, nos guiam e ajudam a viver de acordo com a vontade de Deus. Simples, mas é um conteúdo muito verdadeiro, tá? É exatamente isso. A gente nunca pode tratar o santo só como uma coisa, só como outra. Se a gente trata eles só como, entre aspas, intercessores, sem lembrar que eles tiveram uma vida de fato, a gente acaba no bonequinho de voodoo, no Santo Antônio de cabeça para baixo na água, tá? A gente acha que é um gênio da lâmpada. Se a gente trata ele só como exemplo, a gente perde todo o senso de fé, a gente vira imanentista, a gente acha que é uma figura histórica, então eu posso ser devoto de São Francisco ou de Napoleão. Então as duas coisas andam juntos. E o que eles escreveram, nem todos os santos escreveram,
mas aquilo que eles disseram também nos serve como guia, é meio que um anexo ali da vida deles, de fato. É música, eu acho também, né? Eu vim para que todos tenham vida. Isso aí foi lema da campanha da fraternidade de 2006 ou 2007, eu acho. Ou 2008. Um desses 3 anos. Eu lembro que eu estava no ensino médio, estudei numa escola católica. Eu saí da escola pública pro ensino médio, consegui uma bolsa na escola católica. E aí tinha os cartazes da campanha da fraternidade e volta e meia tocava essa música. Eu não era católico, tá? Vamos ver os comentários aqui. Depois da minha morte, farei cair uma chuva de rosa do céu. Santa Teresinha. Coroinha morreu em comunhão, foi achado no rio, apareceu no pasto para 3 crianças. Vou ter que ver, né? São Tarcísio. Mas São Tarcísio foi achado no. Ah, tá. São 3 santos. Tá. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida e São Tarcísio, tá? Apareceu no rio Nossa Senhora Aparecida. A Cruz Sagrada Seja Minha Luz. São Bento, o grande São Bento, foi meu primeiro santo de devoção. O primeiro santo que eu tive alguma afeição, assim, que eu entendi. Inclusive, Nossa Senhora, eu fui entender e ter uma devoção mariana depois de um episódio específico, de um momento importante, espiritual importante da minha vida, depois de São Bento. Aqui tem uns vários. Deixa eu tirar essa música. É com alguma propriedade, assim, desse devocionismo que esqueceu a fé católica. Tem a oração dele em latim. Putz, mas aí deve ser São Bento, eu imagino, mas esse aqui é tipo dizer, tem fé em Cristo. Provavelmente São Bento. Morta pelo pai. Foi morta pelo pai, deve ser uma santa romana do início do século, Santa Bárbara. Derrotou o diabo e meu nome é inspirado nele, é São Miguel. Um italiano, árvore, abelha, ferida na testa, causas impossíveis. Santa Rita? Abre mão das riquezas, São Francisco. Os santos repetem bastante, né? Santa Teresinha. Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida aparece bastante aqui. Interessante, cara, esse conteúdo. Os comentários, na verdade. Vou voltar aqui. Deixa eu aumentar o volume. Só que dentre todos, se isso aqui eu acho que é do especial da Brasil Paralelo. Inclusive eu fiz colossal que se tornou basilar no pensamento ocidental. Santo Tomás de Aquino é inescapável. Eu fiz um react. Eu gosto muito quando ele fala dos santos. Traz uma perspectiva muito boa sobre isso. 5 momentos que devemos fazer Sinal da Cruz. Vamos ver. Antes de dormir, depois de acordar. Tá. Em geral é bom que a gente reze nesses momentos, inclusive, né? Antes e depois da alimentação, mesma coisa. Ao passar em frente de uma igreja católica. Eu não sei quando é que nasceu isso, se é muito antigo ou não. Mas, inclusive, eu me lembro na minha infância de ter vários amigos que não eram católicos necessariamente, assim, e que faziam isso meio que uma tradição. Frente ao cemitério, ao sair e voltar de casa. É legal que a gente entenda a persignar-se, fazer o sinal da cruz, é por si só já uma oração. Claro que a gente faz para iniciar e terminar orações e tal, mas isso por si só já é uma oração, né? Tu já tá dizendo que aquilo que tu tá fazendo, tu tá fazendo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então tu tá oferecendo a Deus. Quem de nós não se sente indigente? E, no entanto, ele quer o meu nada. Os vídeos do Padre Paulo Ricardo, assim, os emocionados e os pistolas são os que mais, pra mim, são os melhores. E a noite mal dormida, pra quê? Para que eu tenha a graça de amar de volta a quem me ama desde toda a eternidade. Eis como nós somos elevados. Nós somos elevados porque Ele se rebaixou para ser alcançado por nós.
Deus nos dá a oportunidade do amor. É muito curioso, né? A gente pensa naquelas, sei lá, naqueles negócios do problema do mal, dilema do mal, esse negócio. E que, claro, a gente tem muitas voltas filosóficas para dar. Mas é interessante que a gente, no final, a gente tem que entender que o amor, ele não é algo que é fácil de surgir, ele precisa de condições, assim. Então, Deus nos dá as condições para que o amor surja, né? 5 curiosidades sobre São Bento, vamos ver. Abandonou Roma por desgosto com a vida moral da sociedade. Sim, é verdade. No curso do O Pilares da Fé, a gente fala muito sobre isso, porque a motivação de São Bento é muito parecida com a motivação dos padres do deserto alguns séculos antes. Tá? Viveu 3 anos isolado em uma caverna. São Bento, ele busca uma vida eremítica. Ele não sonhou necessariamente em criar uma ordem, tá? Ele é quase forçado a ir para as vidas de comunidade, porque ele é muito assediado por conta da sua fama de santidade. Tentaram matá-lo 2 vezes com veneno. A do vinho, se eu não me engano, o cálice se quebra no meio. Ele bebe, o cálice se quebra, ou antes de beber se quebra. E uma delas ele ingere o vinho e nada acontece. Um corvo ajudou a evitar... é verdade. O corvo leva o pão. É verdade. Predisse sua própria morte e morreu em pé. Não sabia disso. Morreu em pé. Mas eu me lembro que Santa Escolástica, a irmã dele, tem um episódio lá pede pra que ele fique mais, porque ela sabia que eles nunca mais se veriam, né? E aí ela pede a Deus e consegue uma tempestade pra que ele seja obrigado a ficar lá, passar a noite com ela, no mosteiro que ela morava. Bom, vários reacts já. Vamos ficar por aqui. Muito bom. Eu nem sei como é que eu vou distribuir esse conteúdo. Se vai ter um videozão inteiro aqui, eu imagino que não, muito tempo. Mas com alguns cortes. Muito obrigado por terem ficado até o fim. Me comenta aqui o que tu achou. Quer me indicar um vídeo pra fazer react? Pode ser um vídeo do YouTube, um vídeo do TikTok, Instagram. Me manda aqui. E a gente segue. Feito até o próximo Todo Santo Dia ou até o próximo vídeo react. Temos muitos vídeos no Hub. Te espero no próximo vídeo.